Esse é o episódio 7 do BetaCast. Hoje a gente está com os nossos amigos aqui da LM Digital Business, com o Lucas e com a Laís. A ideia é a gente falar um pouco de marketing de conteúdo. Esse é um tema recorrente que os nossos clientes pedem para a gente destrinchar, porque é base de atração de cliente, é base de crescimento, é base de construção de marca. E aí, bom, na Beta Labs a gente faz um bom trabalho, porque nós somos assessorados pela LM, que são os especialistas. Então hoje a gente chamou os sócios da LM aqui para falar sobre esse tema. E aí, para a gente começar, antes da gente falar do tema em si, queria que vocês contassem um pouco da história empreendedora de vocês. A gente estava até batendo um papo aqui antes de começar. Por que abrir uma empresa de marketing? Da onde veio essa inspiração? E aí a gente vai desenrolar o papo com base nisso. Ok, vamos lá. Boa tarde, né? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís. Eu sou o Lucas. E a gente, primeiramente, está muito feliz de estar aqui, né? De ter recebido esse convite de vocês. É o primeiro podcast que a gente está participando, então responsabilidade. A gente tá um pouco nervosa. Mas, respondendo um pouco da pergunta do Luan, a gente começou a empreender em 2022, mais ou menos. 2021. No meio da pandemia ali. Isso, pós-pandemia. Final de 2020. Começou a melhorar a pandemia ali. Isso, exato. E antes disso, a gente trabalhava aí no mercado de trabalho, em algumas áreas financeiro. Eu sempre trabalhei com marketing em si, ou com redes sociais. E foi aí que tudo se iniciou. Eu sempre tive facilidade com isso, né? Com redes sociais, com marketing. Até falo para ele que é como se fosse uma vantagem competitiva, assim. Eu sempre tive facilidade sem estudar, e depois, obviamente, eu fui estudar sobre. Mas a gente começou a empreender assim. Eu trabalhava em uma empresa, o Lucas também trabalhou. Na verdade, a gente trabalhava na mesma empresa. Mas vocês se conheceram aí, já emendando? Não. A gente se conheceu quando eu tinha 16, mais ou menos. Eu era mais velho. Se conheceu em outro contexto. Mas a gente trabalhava na mesma empresa. E aí ele saiu, enfim, para não deixar a história muito longa. Depois, eu continuei trabalhando lá e aí eu engravidei do meu primeiro filho. E aí, quando eu engravidei, eu fui mandada embora, grávida Olha mesmo, só, enfim. que coisa. Pois é. E aí eu decidi empreender. Eu já atendia um cliente, mais ou menos. Eu falei, bom, acho que eu vou levar isso aqui mais a sério. E aí, passou um ano, né? O meu neném ainda era muito pequeno. Eu falei pro Lucas, olha, ano que vem eu vou focar só na empresa, tudo bem? A gente fez um acordo, né? Porque a gente, marido e mulher, isso demanda muito tempo. Segurei o reg, né? E aí... E esse ano que ela ficou fora, ela ficou estudando. Você continuou empregado e segurava a casa. Na verdade, eu arrumei um outro emprego. Entendi. E aí eu falei, bom, vou segurar aqui, cuida da casa, cuida do nenê, mas ela ficou cuidando e fazendo curso. Exato. Foi aprimorando o que ela já tinha de melhor. Isso, muito aí legal. em 2022, no começo do ano, foi quando começou o nosso combinado. E aí eu fiquei totalmente na empresa, até trazendo pra cá o que a gente tava conversando antes do episódio começar. Eu chamei um amigo, né, pra empreender junto, pra trazer um outro braço pro serviço, né, uma parte que eu não tinha conhecimento, então eu focava em toda a criação de conteúdo, social media, e aí eu chamei esse amigo pra trazer tráfego pra empresa. Enfim, não deu certo por uma série de razões, mas foi assim que a gente começou. Foi dentro desse contexto, assim. Inclusive, é um contexto bem comum para quem começa a empreender. Às vezes, pela dificuldade ou pela necessidade, foi assim que a gente começou. Eu acho que o Brasil, aproveitando, a grande maioria das pessoas ainda empreendem por necessidade. Acho que eu e o Lu, que somos mais velha guarda aqui, que estão no Beta Labs, fez agora, ó, informação aqui, 13 anos semana passada. Então a gente já está mais velho de empreender, mas assim, a gente fica muito feliz em ver vocês brigando e já estão numa estatística que a grande maioria das empresas no Brasil fecha nos primeiros 2 anos. Então vocês já passaram daquela fase mais perigosa. Parabéns por isso. E 1% só das empresas no Brasil sobrevivem a 10 anos. A Beta Labs aqui, a gente já está no 1% no Brasil de empresas que sobrevivem 10 anos. Então, todos nós aqui, empreendedores e quem está assistindo, empreender já é difícil. No Brasil, com todas as nossas dificuldades, com todas as questões que envolvem o cenário do Brasil, é ainda mais difícil. E é uma cultura que eu acho que vem mudando no Brasil. Vocês estão pegando isso mais, a gente sente mais isso. O empreendedor hoje é mais valorizado, é mais visto, é uma coisa mais legal, porque no Brasil ainda tem muito aquela cultura de que, não, o patrão é ruim, empreender é ruim, né? Então, é muito legal ver vocês aí despontando e a galera que vem empreendendo. E como o Lu falou, a gente gosta, estamos aqui falando com vocês após ser cliente de vocês. Então, chancelando um trabalho muito legal que vocês vêm fazendo. Eu acho que parabéns aí por isso.
E entrando nessa linha do empreendedorismo, eu acho que é o caminho mais legal mesmo para crescer, se desenvolver. Tem muita coisa aí que o empreendedorismo traz, além de perder os cabelos como eu aqui. Faz parte. Difícil, olha. Difícil, meu Deus. Uma mudança que houve no mercado da nossa época para agora, que favorece muito o empreendedorismo, porque quando a gente começou a Beta Labs, era muito difícil divulgar a Beta Labs. Sim. Quais eram as ferramentas que a gente tinha? Era e-mail marketing. E Google AdWords o Google começando. AdWords lá no começo, então eu lembro que a gente tinha até dificuldade, porque no começo nós tínhamos um produto que se chamava ERP, né? Enterprise Resource Planning, que é um sistema, e aí às vezes vinham pessoas que estavam procurando por pomada de herpes. Não tinha empresa que fazia anúncio. Não, eu tenho uma curiosidade em saber como vocês divulgavam isso. No primeiro, o Luan sempre foi responsável pelo marketing, então o Luan olhava alguma coisa de site, por exemplo, nosso site a gente sempre teve a premissa de assim, parecer muito maior do que era. Então a gente, até hoje, graças a Deus, então tem muito cliente que fala, vocês são multinacional, a gente ainda não, mas vamos chegar lá. Mas a gente, o Luan sempre foi responsável pelo site, o visual, o profissionalismo, e eu fui estudar, como não tinha empresa que fazia AdWords, eu que fazia. Eu e o Luan ali, a gente que fazia todo o AdWords, fazia tudo, o nosso investimento era pesadamente nisso, rede social, inexistia uma página no Facebook lá, mas inexistente, não trazia um tráfego. Sim. Então foi em resumo isso, um puta site que a Lua fez pra época, a gente teve alguns nos anos, e eu que fazia o AdWords. Então a gente se virava e começou assim. Nós tivemos também um trabalho com assessoria de imprensa. Depois veio a assessoria de imprensa, que hoje em dia é mais difícil, mas na época era muito legal. Muito legal, porque a gente saiu uma matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios e tal, era muito bacana. A Folha. Mas o mercado hoje tem Instagram, né? O mercado hoje tem TikTok. A gente consegue... Sim. Hoje uma pessoa com menos recurso, com muita criatividade, ou com um bom trabalho executado, pode ser a própria pessoa, pode ser usando um parceiro. Sim. Como no caso aqui, a gente não tem tanta criatividade assim, porque a gente já é mais velho, a gente usa um parceiro. Mas é muito mais fácil você começar um negócio até sozinho, né? Até porque a assessoria de imprensa é caro. Vocês devem saber. Então aí a gente tinha como conseguir investir, e foi importante pra gente também. É um trabalho que foi muito legal. Eu queria uma base legal, assim, vocês tinham assessoria de imprensa antes, e aí vocês conseguiram uma base legal, tanto com a Forbes, com tudo que vocês tiveram aí de matéria, que hoje gera muita autoridade para vocês. Muita mesmo, no digital, né, eu digo. Sim, isso ajudou muito no nosso crescimento, né? Mas hoje a gente percebe que o conteúdo que a gente faz nas redes é mais valioso até do que eventualmente sair numa matéria. Parece que a força, não acredito muito ainda na força da mídia tradicional, mas assim, vem diminuindo muito o alcance, né? Ainda tem a chancela, por exemplo, a gente teve um repeteco de Forbes, acho que foi o ano retrasado. Onde estão, que nós saímos na Forbes em 2015, né? 8 anos depois, onde estão? Onde estão, assim, a gente já percebeu que esse onde estão gerou um buzz muito menor, né, do que alguns posts nossos que eventualmente viralizam ali mais no orgânico. Então, assim, é claro que é uma chancela, porque a pessoa vê Forbes ali, sabe o valor que tem, sabe que tem um trabalho. O jornalista a gente não apareceu do nada, o jornalista foi investigar a Beta Labs, teve um processo seletivo, né? Enfim, acho que para algumas, a gente saiu, até eu mandei para vocês, né? Tem uma página que estava em ordem alfabética, tá assim, Luan Santana num lado, Luan Gabellini e Felipe do outro, né? O Luan Santana é fácil, né? Você tem certeza que o cara ali é um destaque. Agora, no nosso mercado, o Luan e o Felipe ali, como empreendedor, né? Eles tiveram que ir buscar mesmo qual era a nossa raiz, a nossa origem e tudo mais, né? Então tem um valor. Mas assim, em alcance já não é mais tão relevante assim quanto um trabalho bem executado de rede social. Tem uma coisa que eu queria até perguntar para vocês, que eu acho que as pessoas, que a gente até conversou um pouquinho aqui agora, as pessoas se preocupam menos do que deveriam, que na minha opinião, que é reputação no online. Porque isso eu trabalho na área comercial todo esse tempo, eu vejo e sinto na ponta todo dia a importância da manutenção. Isso eu estou falando principalmente empresarial, tá? Sim. B2B ali, empresa, reputação no online da empresa. Como é que vocês veem isso? Porque para a gente é essencial. Se algum cliente, faz uma avaliação negativa em qualquer lugar, impacta muito a gente. Então a gente é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem o valor disso. Eu, por exemplo, não compro nada, não reservo um hotel para passar férias com a família, nada sem olhar a avaliação do Google, por exemplo. Dá uma olhada no Reclame Aqui, né? Eu ia falar exatamente isso, que às vezes a gente tem algumas conversas assim, por exemplo, vai fazer algum orçamento para cliente que não tem nada nas redes sociais, nada. E eu fico me perguntando, por onde essa pessoa vende? Porque
Hoje, exatamente o que você falou, quando a gente vai fazer qualquer compra, pensar em fazer uma compra, a primeira coisa que a gente faz é ou ir no Google, ou ir no Reclame Aqui, e principalmente nas redes sociais. Você vai lá ver o que as pessoas estão Comentários, falando, né? ver os depoimentos, o que estão dizendo sobre o serviço que você oferece, o produto que você vende. Então, assim, é de extrema importância. A gente tem até um cliente, um nicho completamente diferente, eles têm um restaurante saudável, que tem muita avaliação no Google. E aí a gente percebe que quando começa a ter, que acontece, né, algumas Negativo. reclamações negativas, diminui, assim, Os pedidos proporcionalmente os pedidos no iFood. Muito, assim, de bate e pronto. Então, é extremamente importante. E aí, fazer um conteúdo que gere valor, que engaje com a audiência, que construa a sua autoridade, que construa o seu posicionamento, tudo dentro da marca que você criou, né? Da sua empresa. Mas tem um ponto também que hoje o empreendedor tá um pouco um imediatista, né? Então eles não conseguem criar um relacionamento ou com o prestador de serviço ou com o próprio público do Instagram. Então, por ser imediatista, não se preocupa nos detalhes. Então Você acha que o cara deixa pra lá, assim, toma uma... Não me deu resultado rápido. Isso aqui Desiste. não vai dar certo. É o que você falou, uma empresa hoje pode ser pequena ou grande, durar 2 anos Já é difícil. já é difícil. Então, se durar 2 anos se preocupando com o que tá a avaliação no Google, tudo, nós somos uma empresa que estamos crescendo. Só que nós mesmos já tivemos problemas com o Google. Que alguém botar uma avaliação Alguém botou ruim. lá uma avaliação que não tinha nada a ver com o nosso serviço e a gente teve que correr atrás, registrar a Moderação. marca e tudo mais. Por quê? A gente se preocupa com os detalhes, porque a gente trabalha com isso. Hoje, um exemplo, um pessoal que trabalha no marketplace, que está anunciando no Mercado Livre, não se atentem tanto. Por quê? O Mercado Livre em si, ele já tem uma certa reputação lá dentro. Então, se você cria a própria página lá de site no Mercado Livre, anuncia, então você tem que manter sua avaliação boa lá dentro. Então não vai se preocupar com o Google. Entendi. Mas é uma coisa que eu acho que deveria, né? Porque Deveria. A gente... Porque ele tem que, além do Mercado Livre, tem que ter um site Até pra porque mostrar ninguém o produto sabe... dele, como que ele faz, porque ninguém conhece ele, conhece dentro do Mercado Livre. Tem uma coisa que eu li outro dia, que é alguma coisa assim, não sei se era essa exatamente a frase, mas quando você tá no marketplace, você tá construindo a sua casa no terreno do outro. Exatamente. Sim. E se amanhã ou depois o Mercado Livre falar, quer saber, eu só vendo produto próprio agora, todos os anunciantes estão encerrados aqui. Exatamente. Esse cara que não se Ou dar um preocupou, problema no sistema também, né? Não, mas Travar lá e... mas o aí- sistema ainda a resolve, Amazon mas- nos Estados Unidos fez isso, por exemplo. Vamos chutar aqui que essa caneca aqui. É. Eu vendo essa caneca na Amazon e as canecas tá vendendo super bem, tem uma margem super boa. Aí o Jeff Bezos vai lá e fala assim, agora vai ter a caneca Amazon. só caneca da Amazon. E aí ele até não tira a caneca do Luan. Hoje mas não tira do ele tem- Luan. mas- Qual o poder de compra e de barganha, o cara que domina, ele é o dono do site. Então qual o leilão que vai ser, qual o produto que vai ser privilegiado, né? Então, e ele poderia tirar, como o Felipe falou. Então é muito perigoso esse negócio de marketing. Claro que é muito bom, tem que, de alguma forma, se você está começando, pode ser ótimo para dar um volume, mas não pode construir a sua casa no terreno do outro. Né? Isso é perigoso. perigoso, né? Perigoso. Né? A gente costuma viajar às vezes para eventos e tal. Eu lembro que a gente foi alguns anos atrás para uma feira nos Estados Unidos e os caras só falavam como vender mais na Amazon, como ganhar mais dinheiro com a Amazon. Aí a gente voltou uns 2, 3 anos depois, a pauta era outra, como sair da Amazon, como gerar valor do seu produto fora dos marketplaces. Então, não que seja, é muito bom o marketplace, né? Mas para muita gente, mas você tem que entender Ficando que refém do é isso, a marketplace, empresa né? não é tua, né? É a mesma coisa que ter um canal de venda. A gente voltando para nossa história, a gente dependeu por muito tempo na Beta Labs do AdWords. Era AdWords. E tem ciclos, a gente sabe, de repente eles mudam lá alguma coisa no robô, os nossos anúncios que estavam performando super bem fica uma porcaria. E a gente entrava em desespero, falava, meu Deus, tava tendo clique, tava vindo lead, acabou. Talvez faz 15 dias que chega nada de lead, era um desespero, uma correria. Ainda acontece, isso ainda é ruim quando acontece, mas hoje a gente tem outros canais. Então tem lead do orgânico que a gente investe, tem lead de rede social, tem do AdWords, tem de referência. Então a gente amplia o leque. Tem um trabalho de prospecção ativa. Isso. Temos uma equipe lá que prospecta ativamente, porque senão você fica dependendo de um canal só, né? Até puxando um paralelo com o que vocês disseram de focar só em marketplace, trazendo um pouco para as redes sociais, a gente vê exatamente o mesmo resultado quando a gente fala de vídeos virais. Parece que todo mundo quer fazer trend, todo mundo quer fazer vídeo viral. Vamos fazer vídeo viral, vamos trazer muito alcance. E
cara, isso não vai te dar resultado a longo prazo. A gente volta naquele ponto que a gente estava falando, de que às vezes as pessoas querem resultado muito rápido. E a gente vê que os maiores resultados a gente tem construindo. E aí usando ferramentas como marketing de conteúdo, uma série de outras coisas, fazendo um conteúdo estratégico, que simplesmente viralizar e aí atrair um monte de audiência desqualificada que não tá nem aí pro que você vende, pro que você posta, não vai interagir com você, não vai engajar de forma nenhuma. E a gente tem que fazer esse retrabalho de tirar essa audiência que não liga pro que você tá criando de conteúdo, né, que não tem o menor interesse no seu produto, para trazer de volta uma audiência que é qualificada. Mas até uma pergunta que eu queria fazer. Existe um parâmetro, por exemplo, para cada 100 vídeos, óbvio, com um nível de qualidade legal, né? Eu vou viralizar em 2, 3, tem alguma? Ou é totalmente, você pode fazer 1000 vídeos e não viralizar nenhum, ou você pode fazer 10 e viralizar 1, 2, sei lá. É muito relativo. Não tem, assim, uma receita que fale, olha... Fica insistindo aí que uma hora vai, não tem isso? Muita gente vende isso. Eu já ouvi falar, por isso que eu tô perguntando. Muita gente vende isso. Mas a gente percebe, assim, e observando em estudos mesmo, que a quantidade realmente te leva mais próximo de viralizar ou de ter muito mais alcance. Então, quando você tá ali fazendo de forma constante... Porque o algoritmo deve te falar, olha, esse cara aqui é um lutador, ele merece um viralzinho. Mas você também tem que construir um relacionamento com o seu público, né? Não adianta a gente postar um monte de vídeo viral. Tem interação vai ter lá... Você pode procurar canal no Instagram que tem um monte de visualização, porque a galera compartilha tudo, só que ele não tem relacionamento. Então é vídeo de 10 segundos, 15 segundos com músicas virais. Importante. É importante. Você assim, aquela história, quem não é visto não é lembrado. Mas você tem que ser visto e você tem que ser lembrado também. Então você tem que postar story, criar engajamento, interação, conteúdo que o pessoal vai compartilhar, para você continuar essa crescente. Senão você vai viralizar e depois morre. Morre. Tinha uma menina que trabalhava com a gente, ela é muito boa, inclusive, e ela tentava a todo custo viralizar. Conseguiu viralizar, trouxe muita audiência, muito alcance. O que era o conteúdo dela? O meio humor, influencer. Não tinha nada específico. De adolescente. Não. Ela começou, a Laís falou, bom, vamos ajudar essa menina. Entendi. Trabalhava pra gente. Ela falou, por que você não faz um negócio de 30 dias focada? Porque era assim, era uma menina que tinha vídeos muito bons. Ela fazia um vídeo muito bom, estourava 100 mil visualizações, 200 e tal. Só que não crescia o Instagram dela. Então ela falou, vamos focar, 30 dias. Mas aí cresceu. Começou a crescer. Exato. E aí, beleza, cresceu, e aí a audiência tava lá, ok. E agora, como que você vai reter essa audiência? Como que você vai trazer eles para os seus stories? Porque no story você consegue vender melhor. Como que você vai fazer isso? Então, esse é um problema de buscar viralizar a todo custo. Você tenta ali ver números e isso te dá uma sensação de resultado, mas que não é um resultado de fato. O resultado mesmo é conseguir vender, trazer leads, ter engajamento, mesmo que você tenha poucos números, poucos seguidores, enfim. Então, isso é algo que a gente vê acontecer bastante no digital. Até comprar seguidores, enfim, porque os números impressionam. Mas é um trabalho de longo prazo que realmente traz resultados. Tem que persistir, né? É isso. Sim. Não tem o que fazer, tem que persistir. Sim. No trabalho que eu tenho feito no meu perfil lá, eu percebo isso, que não é rápido. Não é. Mais devagarzinho, mas funciona. A gente já vê, tem mais gente interagindo. Tem essa questão que ela falou de trazer as pessoas que realmente estão interessadas naquele assunto. Exato. Porque senão você ganha um monte de seguidor por um vídeo aleatório, viral, que você faz do momento ali, que não serve pra nada. Não gera valor. Não vai conseguir. Eu acho que hoje números valem menos do que já valeu, né? Muito menos. Mesmo empresas que vão anunciar, contratar, eles não estão tão interessados. Isso aqui tem 100 mil, às vezes um cara de 10 mil vale mais. Porque é um público... Tem uma comunidade muito mais forte, muito mais madura ali, que realmente é uma comunidade, não tem volume. É uma comunidade que realmente engaja. E dá pra comprar seguidor em números absurdos, né? Você consegue comprar 1 milhão de seguidores. Fácil. Compra. Facinho. E barato ainda. Barato. Muito barato. Já foi caro, hoje em dia é barato ainda. Porque o Instagram entendeu que o pessoal que tá comprando seguidor não vai entregar. Então eles não estão nem bloqueando mais. Deixa lá rodando. Só que ele já entendeu. Cresceu muito rápido, alguma coisa de estranho. Então, eu acho que o algoritmo próprio deles já dá um
um bloco, não A um não bloco, ser que a né, gente no- até fala, a não ser que seja o pessoal da Olimpíada aí que tá rolando, Ah, enquanto sem a gente dúvida. grava. Não, mas aí... Que ganha 2 milhões de seguidores em 10 Mas tá em minutos. O evidência, algoritmo né? não deve entender nada. Fala, o que É. tá Você acha que o acontecendo Instagram aqui? não sabe se o cara é um robô ou uma pessoa Claro real? que Claro sim. que Claro sabe. que Sim, sabe, só claro que a que gente sabe. sabe. Sem dúvida. Mas deve bugar o algoritmo lá, a pessoa ganhar 2 milhões de seguidores em minutos, assim, deve dar um... É que algumas coisas são certeiras. Um monte de seguidor árabe num cara brasileiro, alguma É, coisa sim. É isso que eu ia falar. acontecendo. Mas o Lua vai pessoal, saber falar melhor mas o que pessoal ninguém, da, gente. da Olimpíadas acho que não deve bugar, não, porque Ah, Não, já vê tá do nada preparado. cresceu, reais. e aí sabe que é uma pessoa real. é, né? vendo Tem os todo o status histórico, vê que deles tá lá, o acompanhando as story, Olimpíadas, tudo. vê Ah, sim. que... Mas é legal. No final, é um baita trabalho legal que o pessoal tem feito também com a galera da Olimpíadas pra apoiar o esporte. Né? Sim. Sim. Um trabalho bem legal. Então pro cara que tá, vamos imaginar o cara que tá começando um negócio agora, o que é o beabá para conseguir começar a engajar as pessoas no Instagram e transformar isso em resultado? O que vocês sugeririam para um cara que tá, por exemplo, a gente atende muitas pessoas no mercado de clube de assinaturas, né? Vamos supor que o cara tá abrindo ali um clube de vinho, né? Como é que o cara pode começar a dar os primeiros passos para fazer um bom trabalho em rede social? Acho que ser constante, né? Eu acho que eu poderia dizer 3 coisas, assim. Ter um perfil legal, uma estrutura de perfil legal, que a pessoa vai entrar... Uma coisa que eu também falo, né? Não adianta, por exemplo, você focar em tráfego pago logo de cara se o seu perfil tá todo bagunçado. Tá cru. A gente vai direcionar audiência para o seu perfil, mas o que as pessoas vão encontrar lá? O que vai fazer as pessoas ficarem lá e aí clicar num link seu para, enfim, comprar de você depois? Então, eu diria que primeiro ter um perfil legal, ele montar uma biografia legal, colocar um link, né, que é o que vai direcionar as pessoas a comprar de você ou não. Então, essa é a primeira coisa, ter um perfil legal. A segunda coisa é, obviamente, criação de conteúdo. E aí, dá para dividir isso em 3 pilares, mais ou menos. Então, pensar, primeiro, em quebras de objeção. Então, quais são as maiores dúvidas que os meus clientes têm em relação ao que eu vendo? Ok, então eu vou mapear isso, vou anotar ali, vou criar conteúdo baseado nessas anotações que eu fiz, nas principais dúvidas que os clientes têm em relação ao que eu vendo. Então, montar uma biografia, criação de conteúdo e aí eu trago o ponto que o Lucas falou, constância. Ser Então, constante. eu criaria ali conteúdos em Reels, carrossel, estático. Também postaria ali conteúdos de conexão, trabalharia um pouco os conteúdos que estão em alta, então trazer algum conteúdo relacionado a Olimpíadas, por exemplo. E focaria nisso aí pelo menos uns 6 meses. Mas você acha que precisa investir, por exemplo, botar dinheiro em anúncios? essas coisas? Não, inicialmente não. Nem precisa. Inicialmente não. Porque é o que eu falei, imagina que você não tem nada ali, você tá começando do zero. Você vai direcionar tráfego para um perfil que não tem nada. A pessoa vai entrar e não vai ficar ali. Ela precisa ver que tem um trabalho sendo feito, que tem movimentação, que tem stories, que tem conteúdo, para ela de fato Já ficar tá ali, mais ou menos uns ver que 2 você tem- meses trabalhando alguma coisa. ver que você tem algo a oferecer para ela e aí ela continuar ali no seu perfil e posteriormente comprar de você. Eu diria que esse caminho é um caminho ideal. Então, porque as pessoas acabam gastando tudo, assim, rios de dinheiro em tráfego pago e esquecem o essencial, né? Sim. E tem a questão mesmo que vocês falaram antes, que é muito, muito significativo, que é, mesmo você não tendo ali o Instagram como origem do tráfego, às vezes é importante você ter ele bem organizado, porque a pessoa vai te achar em outro lugar e vai olhar seu Instagram. Exato. Exatamente. É isso, exatamente. Se ele tiver abandonado, não é um isso bom é- sinal, né? O último post É. da empresa foi Isso é um ponto 3 que meses atrás, né? pega Uhum. muito no comercial. Eu acho que mesmo os leads que não vêm, tô falando quando a gente fecha negócio lá na Beta Labs, mesmo os leads que vêm do AdWords, a maioria o cara vai dar uma olhada no Instagram. Sem Ele dúvida. fala assim, deixa eu ver esse cara no Instagram, ver se o piloto Uhum. falou quando foi o último post, se tem alguém falando bem ou mal dele. Sim. Virou meio que um validador de negócios, né? A gente tem um volume agora maior no Instagram, mas assim, eu ainda percebo, que eu fico olhando o que acontece, como marketing é uma das atribuições que eu tenho na empresa. Muitas vezes acontece, você vê que chegou uma pessoa que veio, por exemplo, do Google AdWords, e aquele mesmo nome passa a te seguir nas redes sociais. Ah, sim. Então é muito comum isso. O cara entra e... Sei lá por quê. Acho que talvez porque seja mais humano a rede social, Sim, porque é parece verdade. mais próximo. Então o cara quer entrar para ver como é que é o dia a dia do negócio, né? Então, é o que você falou, de tentar criar também essa conexão. A gente faz, por exemplo, eu fui no aniversário sábado lá do amigo nosso. A Lua foi também. Antes de ir no aniversário, que ele marcou num lugar que eu nem sabia o que era, eu fui olhar o Instagram do lugar. Uhum. Deixa eu ver como é que é esse lugar aqui. Deixa eu ver Meu, os de stories forma aqui. automática. É, Você nem pensa exatamente. mais pra fazer. É. Deixa eu ver aqui o que tá Antes de ir, acontecendo. o que é esse lugar, como é que é Antes lá. dava um Google, né? Agora a gente procura no Porque é o que o Instagram. Lua falou, é mais
parece que é mais pessoal, porque você vê o stories das pessoas interagindo lá no lugar, como Queria é que... uma sensação também. É. Pô, legal. Ah, vou me sentir bem aqui. E é um bom segredo, né? Se você tem um Instagram de uma empresa, humanizar ele ao Sim. invés de deixar Virar meio só conteúdo. conteúdo, Tático, deixar né? robotizado. Tem uma cara, tem alguém que fala. Tem que ter a cara da empresa. Sim, principalmente porque nas redes sociais, se você parar pra pensar, as pessoas estão ali pra se entreter. E aí você busca formas de vender no meio desse caminho. As pessoas também vão lá pra aprender e tal, mas de forma geral você vai aqui pra pegar um pouquinho de dopamina barata, dar uma olhadinha aqui, voltar. E aí no meio do caminho, legal, encontrei um conteúdo que, nossa, Faz sentido. vou querer comprar Uhum. isso aqui. Mas você não vai ali propriamente pra comprar. Não, Você ainda mais vai a ali forma como você consome o Reels, que é como se você estivesse passando de canal na televisão, você não tá procurando por uma coisa específica. O algoritmo até sabe o que ele tem que te oferecer. Uhum. Mas é de quando você vai no YouTube ver um tutorial, aí você tá procurando Exatamente. conhecimento, né? Sim. São conteúdos de momentos diferentes, né? É tudo mais complexo. Né? A própria jornada do cliente é outra. Sim, Porque o cara que totalmente. digita, tô falando no nosso business aqui, o cara que coloca lá, plataforma de clube de assinatura no Google, o cara tá procurando isso, é um lead quentíssimo, Muito direcionado, que sabe o que quer. Sim. Então, é um lead que tem que trabalhar de um jeito. O cara que viu um anúncio nosso, um Reels, que a gente fez lá, achou legal, entrou em contato, é um cara que muitas vezes é bom, pode dar negócio e fecha negócio, só que é outra jornada, a conversa é outra do Uhum. cara do comercial. O cara nem sabe direito, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele gostei, acho que faz sentido pro meu negócio, vamos conversar. Sim. Então é outra jornada, é outro tipo de cliente, é outra abordagem de cliente, muda muita coisa. Eu vejo isso por mim mesma, assim, pelo meu comportamento de compra nas redes sociais. Porque eu siga vocês, porque em algum momento eu tive interesse no que vocês vendem. E aí eu fico nessa jornada aí, ó, pode ser que eu compre de você daqui a um ano. Isso. Que aí eu percebi que, puxa, realmente faz sentido. Eu vi seus conteúdos, consumi, pensei, talvez faz sentido. Ah, talvez não. Acho que agora não. Ainda mais quem vende, Continuo seguindo. tipo a gente que vende serviço na internet. E daqui a um ano eu fecho com vocês. É o que mais acontece. Isso, assim. isso é bem engraçado porque quando a gente começou e ela foi mandada embora, a pessoa que mandou ela embora contratou a gente. Não é mesmo? Começou a seguir a gente, começou a cliente consumir até nosso hoje, conteúdo né? e é cliente até hoje. Legal. Então A gente tem um bom relacionamento. nós temos um bom relacionamento. Uma pessoa super boa. Até... Porque a pessoa começou a Consumir. seguir, foi vendo. Foi isso, exatamente isso. Deve ter se arrependido de ter te mandado embora, hein? Pois é. Era mais barato ter ficado com você. Ia ter exclusividade ainda, É. né? Tempo integral. Mas é o que acontece, assim, as redes sociais se comportam desse jeito. E aí a gente precisa pensar na melhor forma de conseguir gerar resultado para nós mesmos. E aí, através de conteúdos, de constância, de tudo isso que a gente foi compartilhando aí durante esse episódio. Então tem um cara que começa a seguir porque te viu ali, porque você viralizou. Tem um cara que começa a seguir porque te achou de uma outra forma, né? Tem um cara que começa a seguir porque é curioso. Sim. E cada um tá num momento diferente. Então até o conteúdo É que você bem tem que complexo. desenhar, você tem que pautar pensando em todos esses públicos, né? Uhum. Tem conteúdos que fazem mais sentido pro cara que já tava engajado com você, e tem um conteúdo muito importante que é mais raso, mas ele é importante pro cara que ainda não te conhece Sim. muito a fundo, né? Por exemplo, a gente tem tentado falar sobre o mercado de assinatura e recorrência no meu perfil. Aí, às vezes, eu faço um vídeo falando sobre uma métrica de assinatura. O cara que está começando, ele não tem ideia do que é isso. Então, você tem que ter conteúdo de diversas profundidades para conseguir engajar com a pessoa em momentos muito diferentes da curva, né? Sim. Isso vale para qualquer negócio, né? Mas é um desafio, porque o conteúdo, por exemplo, mais denso, ele não performa muito bem em números, assim, né? Não, a gente é até algo que a gente sempre fica brincando internamente de, nossa, eu faço um conteúdo super produzido, penso no roteiro, penso nisso, penso daquilo, e é o que menos dá resultado. E aí um conteúdo que eu gravei aqui, que eu nem pensei tanto, que foi meio freestyle, dá muito resultado. E aí, é exatamente isso que você disse. Normalmente, os conteúdos que a gente faz de forma mais orgânica e que parece mais natural, normalmente performam melhor. E aí, normalmente são conteúdos mais rasos. Que É o que você falou, as pessoas pra querem gente não isso, tem né? tanta profundidade. As pessoas estão ali na rede social, normalmente, óbvio, tem o cara que de vez vai olhar para trabalhar, mas a grande maioria das pessoas querem uma coisa leve, rasa, orgânica, que não seja forçado. Uhum. Ali no meio ele é convencido às vezes de comprar, né? Sabe um erro que eu cometi muito esse erro já na minha vida, que é achar que o que é básico pra mim
é básico para todo mundo. e não é. Sim. Às vezes o que eu tô dizendo que pro meu negócio, porque eu vivo de beta lá nos 13 anos, a gente pra falou gente aqui. aqui, Aí eu vou falar para você que a recorrência é o melhor modelo de a negócio. gente que nem sabe o que é Tem gente que nem recorrente. sabe o que é recorrência. Ah. Então, eu percebi muito isso. Foi inclusive sugestão do Lucas. Vamos fazer um vídeo aqui falando sobre recorrência e vamos linkar com videogame, porque tem um negócio de assinatura da Nintendo. Foi um vídeo que melhor performou no meu perfil, foi eu jogando videogame. Uhum. Aí minha mulher tava no andar de baixo lá, falou assim, quem jogando videogame? Achou que eu não tava trabalhando. Não, a gente tava fazendo um vídeo lá em cima. Eu respondi o story dele e falei, pô, você tá jogando videogame, você tá de sacanagem. Foi o melhor vídeo do meu perfil. Até agora foi o melhor vídeo do meu perfil. Mas é por conta disso, porque às vezes muitas vezes o que é muito óbvio pra gente não é óbvio pro consumidor. Então a gente tem que adequar a linguagem e às vezes tem que falar como se você estivesse conversando com uma pessoa que realmente tem zero conhecimento da sua área. Talvez esses conteúdos sejam os que mais têm chance de engajar com um público maior, né? Porque você consegue pegar na mão do cara que não tem ideia, né? Sim. E aí, falando especificamente desse seu conteúdo, quem tá assistindo, inclusive, pode ir lá e puxar esse conteúdo no perfil do Luan. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma, entre aspas, trend, né, rolando assim, de você falar sobre algo enquanto você faz alguma outra coisa. E aí você retém a audiência ao que você está fazendo, enquanto você fala algo importante. Ela tá ali prestando atenção no que você tá falando e vendo o que você tá fazendo. E aí, por isso também que a gente tem um resultado maior em conteúdos desse tipo, em que você tá fazendo algo e falando sobre, que a pessoa tá prestando atenção e ouvindo você. Ela não tá só te ouvindo e olhando pra sua cara. É bom porque Vai sair. você, nesse conteúdo, você pega um público mais nerd, né? Que gosta de videogame, gosta de gastar tempo jogando e tal. E que pode virar, no futuro, um seu cliente. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que começou a te seguir por causa desse conteúdo. E ele já pensa em colocar um modelo de assinatura no negócio dele. Que é o pessoal da... que até foi um Já cliente passa nosso. o telefone aí que o comercial. Então, é um conteúdo muito bom. Por quê? É um conteúdo cru, que tá falando de um negócio simples, mas ele é 100% o seu negócio. Então, ele entrou nesse conteúdo, ele foi ver o restante que você já tá produzindo, e ele entendeu melhor o que é um modelo de prático assinatura também. recorrente. Essa é a vantagem de contratar um especialista. A ideia do vídeo foi deles. Já trouxe o Perceber a trend de fazer alguma coisa, de falar fazendo uma coisa também, a ideia que veio deles. Eu não sabia de nada disso. A única coisa que eu fiz um vídeo que vocês me falaram que era pra eu fazer, tentando fazer café. Que coisa eu não sei fazer café. Mas Dá pra ver que eu sou muito descoordenado, né? Mas isso é uma coisa legal. Assim, não é fazendo publicidade deles, não, mas tem muita empresa que a gente conhece e que às vezes é cliente ou amigo nosso, que os caras têm grana, são empresas, né? Não é uma empresinha que tá começando, os caras têm grana, têm estrutura, mas não quer investir num profissional. Fala, não, Instagram, qualquer um faz, bota o estagiário, faz ali in-house, aí bota. E a mesma gente teve essa cultura por muito tempo. Pra gente contratar uma empresa profissional, a gente demorou, falou, não, isso aí a gente faz. E é o que o Lu acabou de falar aqui. Quando tem um profissional, ele acaba dando insights e conhecendo e vendo e verificando situações que funcionam, que a gente que tá enfiado no negócio não vê, né? Sim. Não abre a cabeça. Então, para quem tá assistindo, vale também essa dica. Muita gente que eu conheço, que são empresas grandes, estruturadas, você abre aí, você olha o Instagram e fala, que coisa, como é que pode uma empresa dessa ter um negocinho chinfrim desse? O empreendedor às vezes esquece, quando ele tá muito tempo no negócio, e às vezes ele esquece que pensar fora da caixa é muito importante, e a gente desaprende, de certa forma, a pensar fora da caixa. Então, quando vem uma empresa que tem uma cabeça diferente, isso agrega muito. É claro que tem que dar match, principalmente em relação aos profissionais. Você tem que ter confiança na empresa que você contratou, que vão te sugerir muitas coisas, e você vai ter que avaliar essas sugestões. Então, você tem que contratar alguém que você confie, que tem uma chancela ali, porque senão é uma linha muito tênue entre fazer inovação e passar vergonha, né? Tem que se organizar muito bem para isso. Mas para quem tá enfiado no negócio ali, às vezes é muito difícil olhar para fora nesse mar de rede social. Eu olhei, até se ele estiver assistindo, eu não sei se ele é assim, um tio meu que tem loja de carro, o Lua conhece, loja de carro, carro de luxo, carro blindado, carro não sei o quê, e ele que faz, e é uma loja legal, ele que faz um Instagram, ele posta umas fotos feias, sobe umas coisas, vende uns carros de 500 mil reais com umas fotos horrorosas, que ele mesmo sobe,
Eu falei pra ele, vou Ah, te não dar o dá. telefone da Laís e do Lucas, que, meu, sabe? Pô, é um carro que você vende, a comissão paga o mês deles e você faz um negócio de primeira linha. Sim. O público dele pede E- isso, o cara vende carro de alto padrão, Exatamente. ele tira as fotos com o celular e fica postando com umas frases em amarelo horrorosas em cima, sabe? Exatamente. Exatamente o que eu ia dizer. Que o público dele pede então. isso. Imagina, você vende algo de 500 mil reais e Isso. posta uma E coisa. aí você fala, não, isso aí eu mesmo faço, eu que vendo, eu que sei fazer, mas não é, você pode até saber vender, Mas mas é você um não pouco da sabe gerar o mentalidade do conteúdo. pessoal mais antigo, né? Ah, Eu trabalhei numa empresa que, cara, assim, pioneiro na parte de cabo elétrico. Acho que uma das maiores é um mercado distribuidoras, bem assim. tradicional. Um mercado Muito. tradicional. Cobre, pô, cobre tá caríssimo hoje. Então, assim, uma empresa muito boa. O cara super conhecido. Mas o site, rede social do cara, meu, deixa legal. muito a desejar, deixa muito a desejar. Mas só que o cara, ele tem essa mentalidade assim, pô, eu tô 40 anos no mercado, nunca precisei de internet, minhas vendas continuam tudo ok. Mas, pô, você pode dar um plus. Pode aumentar o faturamento, tudo. Não vai ser. Não vou falar aqui de um tempo pra cá. Existe sim empresas que 100% de faturamento vem das redes sociais, mas um cara que tá 40 anos no mercado, dá um plus nas vendas dele. Mesmo que não aumente a venda, o reputacional do cara já muda, entendeu? Você vê que é o que o Lula falou, o cara tá bem, tá cuidando bem, como hoje em dia a rede social é como se fosse a fachada da sua loja. É a mesma coisa você chegar numa loja e tiver mal pintada, caindo aos pedaços, talvez não venda mais ou menos por causa disso, seu produto, seu cliente te conhece, mas assim, é a mesma coisa a rede social, você entrar num negócio largado é como se fosse a entrada Não, você vê a rede social, parece que a empresa é um lixo. Então. Mas eu trabalhei lá dentro, a empresa é sensacional, top, cara. E aí ele não mostra o que ele tem de melhor pro público novo. Assim, o público antigo não vai deixar de ser cliente dele. Mas público novo, pô, o pessoal aí chega da um cara e toma esse público. Exatamente. Vai acabar quebrando. Eu conheço muitos empreendedores assim, que, pô, eu tô no mercado há 40 anos, o que eu fiz sempre dá certo. Vai continuar dando não muda. É o pessoal que não saiu do papel ainda, né? A gente tá 3 aqui, se sente velho. Imagine o cara que tá 40, entendeu? O mundo há 40 anos era absolutamente outro. Isso, e às vezes você nem percebe que o mercado tá mudando e você tá fazendo muito bem feito o que você se propõe a fazer, mas tem outras coisas a serem feitas que você esquece, né? Sim. Principalmente nesse negócio de aquisição de cliente e relacionamento. Porque tudo bem, os seus clientes agora estão comprando de você, já tem essa base, mas essa base ela vai ficar velha também. Mesmo que você tenha um empresário que compra de você, daqui a pouco é o filho do empresário que assume. Quando tem mudança de geração dentro das empresas, a primeira coisa que alguém entra, que um filho de um empresário, novo empresário, quando ele entra e pega o lugar do pai, da mãe, o cara quer mostrar serviço, meu amigo. Ele quer fazer do jeito dele, ele vai querer encontrar um fornecedor novo, ele vai querer trazer inovação. Todo mundo quer deixar sua marca. Então as pessoas vão... A gente percebe isso, às vezes a gente atende empresas muito grandes, multinacionais. Aí tem lá o diretor, que era o cara que tocava o relacionamento com a gente. E aí, por alguma razão, esse cara sai, vai para uma outra empresa, se aposenta, mil coisas. Quando entra o diretor novo, é um momento sempre de... Delicado. Delicado. De você provar novamente para o cliente que Beta Labs é a melhor solução. Você tem que ir lá no escritório, fazer uma reunião com o cara, trazer ele no seu escritório. Contratado de novo, né? Por quê? Porque o cara chegou, ele tem... Primeiro que ele deve ter parceiros que ele já trabalhou antes, que às vezes ele já tem uma relação de confiança. Mas acima de tudo, o cara quer imprimir a marca dele. Ele quer fazer a gestão do Zezinho de 2024 até 2030, vai ser Zezinho aqui e vai ser do jeito do Zezinho. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo coisas já validadas no nosso negócio, elas podem ser a qualquer momento revalidadas, né? E aí esse negócio da fachada faz muita diferença, né? Se você já compra e tá feia a fachada, você vai continuar comprando, mas se é a primeira compra, né? Eu ia repensar. Né? Eu não compraria. Então, eu iria em um que tá melhor, que tá mais bonito. Ixi, já fui várias vezes. E o digital muda tudo. O mercado de vocês, acho que não tem um mercado que mude mais como de vocês. Muda tudo toda hora. É verdade. Cada hora é um negócio diferente. A gente que é um pouquinho mais velho, o Instagram nem existia, pô. E agora o TikTok é uma avalanche. A gente tá falando de Instagram aqui, mas a geração mais nova, os jovens, eles usam inclusive o TikTok como mecanismo de busca. Porque tem uma vantagem no aplicativo do TikTok,
que a busca do TikTok é um pouquinho melhor que a busca do Instagram. Uhum. Então, as pessoas, ao invés de procurar um review, a gente tá falando de hotel aqui, Sim. ao invés do cara ir no... Eu tenho Onde é que- que a gente vai? Eu tenho que TripAdvisor. aprender. Não, eu já vou no Instagram que eu sou mais novo que Tudo você. bem. Você não vai no TikTok ainda. No TikTok tem coisa muito... Tem moleque, assim, fazendo coisas muito... Assim, moleque sem ser pejorativo. É só porque o cara é Sim, muito mais sim. novo do que eu. Mas às vezes é muito mais inteligente do que eu. Mas tem uns reviews muito bem feitos. Coisa muito... E você percebe que é mais orgânico. Que tem um que mais... Pode até ser que seja um pouquinho comprado um ou outro. Mas tem gente ali fazendo coisa real. Então, tem uma coisa acontecendo no Google. Isso eu percebo porque eu também toco a parte de SEO, a Search Engine Optimization da Betalabs. A inteligência artificial generativa de produção de texto deu uma bagunçada no Google. Hoje, quando você pesquisa alguma coisa no Google, nem sempre o conteúdo que aparece ele é relevante de fato porque você está pesquisando. Por quê? Um site copia o outro, a inteligência artificial pega o conteúdo de um, parafraseia o outro. Uhum. Então, o que você acha ali nas 10 primeiras respostas, quando você está procurando... Vamos supor que você quer ver uma avaliação de um aspirador de pó. Tô chutando aqui. Isso aqui é uma coisa que eu preciso comprar pra minha casa e eu andei pesquisando, né? Então, minha filha tá andando muito no tapete, o tapete tá meio sujo, precisamos comprar um aspirador de pó novo. Você bota no Google, são textos produzidos por inteligência artificial ou reviews em sites que foram pagos para ter um review de uma marca específica. Uhum. Esse conteúdo, para quem quer saber se um aspirador de pó é bom ou não, ele não é relevante. Sim. Porque aquilo é comprado. Agora, quando você vai no TikTok, você vai ver alguém que comprou. Uma pessoa comum. Aliás, quanto mais caseiro parece que é o vídeo, mais autoridade tem aquela avaliação. Sim. Então, se for uma tia que comprou e ela tá fazendo na casa dela, e você vê que a casa dela, assim, ó, tá até meio descascada a parede no fundo, e ela tá falando do aspirador, ela fala bem, você fala, esse é o aspirador que eu preciso. Então, olha como como a gente também, a gente foi aprendendo, assim, talvez você nem saiba que é inteligência artificial, quem tá escutando aqui agora não conhece tão a fundo, mas a gente mesmo foi aprendendo a desviar da inteligência artificial e a desviar da manipulação que as marcas tentam fazer para encontrar o conteúdo que é orgânico de fato que tá lá atrás, né? É muito maluco essa... E o TikTok trouxe com a boa busca dele isso, né? Você consegue chegar nessa avaliação verdadeira, né? Sim, eu tenho até um pensamento, assim, que às vezes eu converso com algumas pessoas, tipo, ai, poxa, aquele vídeo ali deu tão certo, X pessoa viralizou. E aí a gente puxa ali pra ver qual conteúdo viralizou, vai fazer sentido. Você puxa ali pra ver qual conteúdo viralizou, foi o conteúdo que a pessoa foi mais autêntica possível. Teve recentemente aquele conteúdo do chinês, não sei, acho que é chinês, cozinhando, vamos fazer um tananã comigo? Não sei se vocês viram, mas enfim, foi um modelo assim totalmente autêntico e viralizou. Então, quando a gente fala de conteúdo, ser autêntico também é muito importante. Muito, muito, muito. Os maiores resultados que a gente vê de influencers, de empresas, enfim, são em conteúdos autênticos, conteúdos que foram pensados. E aí, obviamente, que às vezes a gente se aproveita de trends, mas conteúdos autênticos. E aí, voltando pro TikTok, é o que tem mais visualização, mais engajamento, mais resultados mesmo. E aí, voltando pro Marketplace, eu ainda não vi no TikTok muitos reviews de serviço. Tô curiosa para quando isso acontecer. Mas de produto, eu mesmo procuro lá um monte. E a maioria são vendidos em Marketplace. Então, quero comprar não sei o que na Shopee. Vou lá ver. Crocs Shopee. E já aparece certinho o Crocs que você tá falando. Que o Google, por exemplo, não faz. Então. Crocs Shopee. Vale a gente achar um cliente para fazer um review nosso no TikTok, hein? Sim. Olha aí que ideia que fica desse podcast. Um cliente fazer um review. Não vejo review de serviço. Então. Nunca vi. Se eu te falar que eu já vi. Mas eu acho que o nosso público tá chegando no TikTok. B2B tá chegando no TikTok, a gente sente. B2C tá puro lá, mas B2B, que é business para empresa, né? Que é nosso modelo aqui, quem contrata da Betalabs normalmente são empresas. Ainda acho que o TikTok aí tá engatinhando, né? A gente, por exemplo, anuncia lá, mas não tem ainda. O Instagram dá muito mais resultado pra gente hoje, né? É porque tem uma questão ainda, talvez, de idade. Mas, cara, minha mãe tá no TikTok agora. E ela adora. Então, tá chegando, né? E é um conteúdo bom de assistir. Eu falo pro Lucas, sai dessa dopamina barata, fica lá aqui, ó. É barato. Horas. Mas se você quer se atualizar de qualquer tipo de assunto, TikTok.
Projeto- De essa- fofoca, com certeza. nem só de fofoca. Se você pesquisar algo de tecnologia ou... Ele sim. traz conteúdo legal também. A questão é só que ainda a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a curadoria de quem tá falando as coisas, né? E o algoritmo de lá é muito inteligente. Muito bom. Não, mas agora não tá só aqueles vídeos, dancinha, TikTok, nem nada. Eu vi que tá mudando um pouco. Hoje, se você quer saber... Eu tô na vibe agora, influenciado pelo Luan, de automatizar minha casa. Então, eu tô buscando tudo lá. Meu, em 1 minuto o cara já ensina você Você- a configurar a Vocês deviam Alexa, fazer um tudo. vídeo desse aí no perfil do Luan, de automatização. Meu, é verdade. Pra gravar lá na tua casa, a casa do Luan, faz tudo sozinho. A gente usa você a de casa dele só não exemplo. troca de A gente lugar usa porque é você prédio. de exemplo. A minha, em compensação, é só interruptor e 500 controle remoto, sabe? Igual, velho. Eu vou abrindo as gavetas e pegando os controles remotos, não tem nada de Pô, automação. é Não, mas eu verdade, dá um conteúdo bom. Dá um super conteúdo. Mas eu achei já vídeo no TikTok de, 1 minuto o cara ensinou como você instalar a Alexa, como você baixar o aplicativo, como você configurar com tomada, com controle, até com micro-ondas. Em 1 minuto. Isso eu tenho com micro-ondas. Não, meu micro-ondas não é Aí, automatizado. ó. Eu tô atrás desse ponto. Esse eletrodoméstico ainda não faz parte da suíte de automação da minha casa. Mas a próxima vez que eu comprar um micro-ondas novo, quem sabe, né? Dá pra automatizar. Já dá pra automatizar. Mas as lâmpadas são todas ar-condicionados. Ele tá nessa agora. Eu tô nessa vibe agora. É bom, cara. Quando você deita na cama e fala assim, Alexa, vou dormir. E ela desliga tudo. Não, é bom. Eu sei que eu não tô pagando luz que eu não tô usando, né? É verdade. Agora, o problema é quando eu falo isso, a minha esposa tá tomando banho, desliga a luz do banheiro dela. Aí, eu sei que eu vou tomar bronca, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não, mas esse negócio de automação é muito legal. E o TikTok, ele ensina rápido, né? É uma pílula Sim. de conhecimento, né? Sim. Em 1 minuto você... Mas é o que as pessoas querem hoje. Uhum. É o que o Lucas começou Tem que saber falando aí. usar. O mundo é imediatista. As novas gerações, se a gente já é imediatista, as novas gerações são cada vez mais imediatistas. Então as pessoas querem tudo pra ontem, querem resolver pra ontem, não querem estudar muito, querem saber como é que faz. A gente mesmo vê o perfil do cliente que fecha com a gente. O cara que fechava com a gente há 10 anos atrás, o cara tinha lá, ele queria saber de projeto, planilha, vamos planilhar as etapas. Hoje, o empreendedor que fecha com a gente, e aí, tá no ar, tá pronto, vamos começar a ver. Não é ruim, tem um lado bom e um lado ruim, porque as galera faz acontecer. Mas o lado ruim é que muitas vezes você atropela um monte de etapa também, né? A gente teve que adequar a nossa prestação de serviço. Hoje, se o cara não quiser fazer nada, a gente faz tudo. Então a gente dá lá o site pronto pro cara começar a vender por assinatura. Há um tempo atrás, o cara queria participar desse processo. Ele queria entender como é que ele faz os cadastros, ele queria ver qual a melhor forma dele fazer o cadastro. Agora a gente tem pego muita gente mega acelerada. Não, então vamos botar no ar, depois a gente vê. São perfis diferentes mesmo. Né? A gente vê muito desse perfil também nos nossos clientes, né? Se tratando de digital em si. A gente fechou um cliente ontem, inclusive, que hoje ele tava meio, e aí, vamos postar? E tem um caminho pra ser percorrido, porque senão a gente posta Fechou de domingo, hein? Hoje é segunda-feira, você vê como é que é a vida do empreendedor. Ela fechou ontem, que foi domingo. E senão a gente posta por postar, e isso não traz resultado. Então, a gente percebe muito isso, muito mesmo. Inclusive... Como é que é, uma pergunta, te interrompendo, como é que é o tempo médio desse cliente? Eu fiquei curioso na carteira, por exemplo, tem cara que fecha, fica 2 meses com vocês e fala, não deu resultado e cancela? Muito. É um problema isso pra você. É um ponto bom e ruim pra gente, porque eu faço comercial da empresa aqui, né? Então é o que você falou, o imediatismo, ele é bom pra algumas coisas, pra fechar logo, quer fechar logo. Exato. Fecha logo, e tem cara que antes de fechar já tá pagando, nem assinou o contrato, já pagou. Mas só que assim, o cara é o que me dá medo. Ansioso. 2 meses ele vai porque achar. dá 2 meses, gente, já a gente quer já cancelar, sabe. ai, vamos ver aí o que a gente pode fazer e tal. Então, é bom porque assim, a gente pega muito cliente, mas a gente perde muito cliente também. Porque o cara daqui 3 meses, ele já quer sair fora. Vocês têm uma ideia de um tempo, assim, que você fala, pô, sei lá, vai, em 1 ano, 6 meses, não sei, dá pra gente ter uma métrica de como é que tá caminhando de fato? Tem O mínimo que a gente faz de contrato é de 6 meses. Tanto que tem cliente que cancela o contrato antes do tempo. Paga a multa e Exato. Paga a multa, Mas já o mínimo que a Mas gente... você acha que com 6 meses já dá pra ter uma noção Dá. de como as coisas estão evoluindo? Dá, sim. Dá pra ter uma noção pra onde você tá indo. Sabe o que ele tá perguntando? Porque ele vai começar a me daqui pouco eu cobrar. vou cobrar você. Deixa eu Mas ver 6 quando meses dá, 6 meses dá. É suficiente. Eu vou perguntar quando estiver gravando. pra ficar guardado. O compromisso é ficar... 6 meses é o suficiente. É o suficiente. E eu ia falar uma coisa, esqueci. Acabei esquecendo. Mas 6 meses é o suficiente. É bom. Mas é bom porque a gente passa um prazo de 6 meses, por quê?
Quando chega 6 meses, a gente pega e fala assim, ó, vocês estavam aqui. A gente conseguiu trazer vocês aqui. Vamos pra uma renovação? Não é a foto, é o filme. É. A gente sempre fala isso lá. Né? Às vezes você olha a foto quando você tá empreendendo, você fala, meu Deus, aí você tem que parar e olhar o filme. Peraí, deixa eu ver de onde eu comecei e onde eu tô, né? Sim. O que eu ia dizer é que... Esqueci de novo. Esqueceu de novo, então vá. Você tava falando A nossa prova... É a maternidade, né? Tem 2 filhos Você tava falando pequenos. do cliente Minha que era esposa muito também fica com a imediatista. memória. Mas vamos lá, enquanto você lembra aí, Esqueci. a nossa maior prova social é do cliente que ficou 6 meses com a gente. Porque assim, o Renovou, cliente, né, também. O cliente que fica 6 meses com a gente, muito difícil de não renovar. Muito difícil. A gente tem um cliente que é um restaurante. O cara tinha, acho que 2 unidades, né? Tinha 2 unidades. Uma unidade. Era um restaurante. Então ele tinha uma unidade. Então a gente começou, deixou a página dele bonita, deixou a comida dele atrativa e com saliva na boca quando você vê foto, quando você vê vídeo. E hoje o cara tá indo pra 4ª unidade. Terceira Não, unidade. já fez a terceira. Já fez a 3ª unidade. Então ele era um espaço menor, abriu uma no Itaim, abriu uma outra em Perdizes, e a unidade que ele tinha na Moca, ele abriu e ampliou por uma unidade maior. Então, assim, é um cara que já tá 1 ano e meio com a gente. Sim. Então, assim, a gente também tem que tá sempre se atualizando com ele, porque já passamos de 6 meses, já passamos de 1 ano. Então, o conteúdo que a gente começou, que era mais foto, assim, fotos Vai boas e mudando. tal, hoje já estamos Tanto mudando. que- Então, a gente está implementando como que chama? Então, a gente está começando a imprimir marca Exato. do restaurante. Então, não é só uma comida saudável. A gente está começando a imprimir marca por quê? Porque ficou hypado. Então, todo mundo quer comer lá. Eu ia dizer isso mesmo, que a gente, depois de um tempo, a gente precisa criar marca, né? E aí, claro que depende do objetivo de cada um, mas eles querem criar um lifestyle, criar uma marca, e aí vender bags, vender copo, enfim, é um restaurante saudável, então faz total sentido. Então, depois de 1 ano e meio, que a gente já conseguiu consolidar muito, a gente faz tráfego também para eles, conseguiu aumentar o faturamento, agora a gente vai para um outro caminho. Mas isso que o Lucas falou é algo importante. Dificilmente os clientes que estão com a gente há mais de 6 meses cancelam. Não tem nenhum que cancelou depois de 6 meses. Os que cancelaram antes. A gente teve- já venceu essa Sim, etapa inicial. já né? venceu. Lembrei antes que eu esqueça. Vamos lá. Mas é muito do perfil do empreendedor também. Sim. Um cara mais ansioso, que talvez depende daquilo, então tá com ansiedade em ver resultado, ele tá colocando todas as cartas dele em cima disso. Pô, isso aqui é o que vai me salvar. Uhum. E aí, cara, Não vai. dá certo. Agora, um cliente que já tá consolidado no mercado, que ele fala assim, É muito não, mais eu tô gostoso, ok. fácil de trabalhar. Eu tô ok e eu preciso aumentar meu faturamento. Então, eu começo a injetar dinheiro aqui. Eu começo a investir aqui. Então, acho que Isso se tratando de tráfego. Mas o cara que é ansioso, o tráfego resolve, né? O que não resolve... resolve por Pra hora. vender, pelo menos, né? Porque É. agora o ansioso para construir marca e base, aí ele... Difícil. A gente, quando a gente olha os nossos investimentos lá do que a gente vai fazer, a gente sabe que tem alguns que tem retorno rápido. Uhum. AdWords tem retorno rápido. Não Sim. dá pra falar que não é imediatista, né? Ou Facebook Ads, se você faz uma campanha para vender, tem algum... Se você fizer bem feito, Sim. tem retorno rápido. Agora, construção de marca e base de cliente não tem retorno rápido. Mas aí, né? normalmente, e aí, claro que em empresas menores, o cara que tá ansioso não tem a verba suficiente pra investir em tráfego. Então, Às vezes é o que o Lucas falou, é o negócio da vida dele, é isso. Ele isso, fala, Sim. é isso. Ele Tem tá cliente ali, que fecha pô. com a gente. Eu nem gosto quando o cara fala assim, eu tenho 10 mil reais para investir. Eu falo, nem começa Aham. investindo aqui. Vai outra coisa, entendeu? Porque você precisa ter toda uma estrutura. É o que você falou, o cara que tá ali falando, eu vou pagar você 6 meses, no 7º mês eu passo fome. Melhor nem pegar, né? Aham, não, a gente já não pegou vários, Ó. assim. A gente rejeitou alguns. É só antecipar uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Porque não tem tempo suficiente, não é o suficiente. Assim, 2 meses? Então, para quem tá começando a É. empreender, tem que ficar a lição de que comece antes, né? Exato. Antes de você ficar enforcado, né? É. Ou você está pensando em abrir um negócio, talvez comece antes do Instagram, enquanto você planeja o que você vai... Isso. Por exemplo, vou montar um negócio de assinatura. Então começa Vai no Instagram, fomentando o social, isso, né? vai fomentando o social, vai criando uma galera ali, uma base. Aí depois você bota o site no ar, contrata a Beta Labs, que é a melhor plataforma, bota o site no ar. Isso aí. Mas comece antes para não ficar enforcado Exato. depois, né? Essa base ela vai te ajudar até pelo menos os primeiros clientes Sim. podem sair
dessa base. Às vezes dá para usar o próprio perfil pessoal. Se você vai abrir um negócio que é muito relacionado a algo que você já gera o conteúdo, né? Às vezes você pode usar até o seu próprio perfil pessoal. A gente vê tanto isso, né? Muito. O cara que já era um influencer de um determinado segmento. Depois ele abre o negócio. A gente tem um cara, por exemplo, que era o maior. Tem um clube de assinatura de vinho chamado Vinho de Bicicleta. O cara já era um youtuber grande, o maior de vinho da América Latina. E aí ele foi lá e transformou isso num negócio de assinatura de vinho. Só que ele já era um influencer, né? Então, às vezes, também, quando você já fez esse trabalho de viralizar e você viralizou baseado em algum segmento específico que dá para você transformar num produto de assinatura ou num serviço de assinatura, fica um pouco mais fácil. A gente tá falando da pessoa que até agora que tá no zero, né? Mas também tem muita oportunidade para quem já saiu do zero. Sim. Às vezes o cara já tem ali uns 5 mil seguidores de um segmento específico, ele já pode pensar em rentabilizar isso também usando um negócio de assinatura. Né? Contrata a LM e a Beta Labs, é sucesso. É sucesso, vai dar jogo. Pra gente acho que é uma baita aula aí. A gente falou aqui, tá falando com 2 empreendedores novos, pra gente é sempre legal ver essa pegada, esse aprendizado. Pô, começou na pandemia. A pandemia, quando estourou, a gente falou, ferrou, vamos quebrar. São experiências diferentes, entendeu? Que a gente que já era uma empresa consolidada, cheia de funcionários, falou, meu Deus, Lu, como é que nós vamos pagar essa galera? Fechou tudo. Então são vivências totais, enquanto vocês, no final a pandemia foi um boom até para a Beta Labs, porque o online, né, uma coisa que a gente nunca imaginou é que a gente ia crescer na pandemia e cresceu. Sim. Então teve de tudo, teve em compensação esse cara de restaurante deve ter sofrido horrores, então foram uma montanha-russa. É sempre legal falar com pessoas que dentro disso viram uma oportunidade e começaram, enquanto outras cresceram, outras infelizmente, né, sofreram, então é muito dinâmico e pra gente é uma baita aula e o que vocês fazem, o negócio de vocês é a tendência do mundo hoje, né? Sim. Então aí acho que só vai crescer, tem um corredor imenso aí de oportunidades para vocês e a gente é muito feliz em tê-los como parceiros nisso. Então queria agradecer também a presença de vocês, pra gente é muito bacana conversar aqui e que tenham novos papos e muitos 6 meses de parceria aí, que a gente fique renovando. Pode mudar para 1 ano. Eu falei que daqui 1 ano e meio eu também quero 4 filiais, né, Luan? Pô, meu... Uma em São Bernardo, pra ficar bem perto da minha casa. Mas muito obrigada mais uma vez. A gente, se sente muito honrado em estar aqui. Vocês são referências para nós, mesmo que a gente tenha essa parceria. O Lucas traz vários insights de quando ele encontra o Luan. Isso é muito importante para nós. Como vocês disseram, a gente é novo ainda, né? Sim. Novos empreendedores. A gente aprende bastante com vocês. A gente vai lá gravar com o Luan, com o Aleph também, que é mais novo, né? O Luan é loiro, mas não dá pra ver os cabelos brancos dele, mas já tem. Alguns, infelizmente. Mas a gente sabe identificar boas oportunidades e, sem dúvida, essa foi uma grande oportunidade pra nós. Então, muito obrigada mesmo. É um privilégio mesmo. Valeu, gente. A gente fica muito feliz. Nossa, obrigado aí pelo 7º episódio. E agradecimento à minha irmã também, que é a Carol Cataldi, quem não conhece, que foi quem indicou eles pra gente. Então, obrigado, Carol, também. E valeu, gente. Até o próximo episódio aí. Até o episódio 8. Estamos aí. Obrigado, gente. Tchau, valeu.